Olá, muito bom dia a todos. Estou aqui parado, eu acho que aqui é o Ayambi. E esse momento que eu estou parado aqui, estou esperando corrida para poder trabalhar, que eu trabalho no Uber. O Senhor, o Espírito Santo começou a falar comigo e eu li um texto das Sagradas Escrituras que se encontra em Mateus 25, do verso 1 ao verso 13. E eu quero compartilhar um assunto com você que veio ao meu coração e que esse texto para mim é algo muito expressível da parte de Deus, porque tira algumas dúvidas do meu coração e talvez do seu, que esse assunto que eu vou falar está dando muita repercussão na internet e é algo também que veio a despertar em mim uma certa, não digo curiosidade, mas uma certa incomodação santa, assim, da parte do Senhor, e eu queria compartilhar. Mas, primeiramente, eu queria ler esse texto que eu acabei de falar para você, que se encontra no Evangelho de São Lucas, a respeito das virgens, que fala das virgens prudentes, né, a parábola delas. Diz assim o texto: Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite nos seus vasos, com as suas lâmpadas. Tornando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e apressaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes ao que o vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fecharam-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Você pode fazer essa leitura na sua casa. Então, o assunto que eu tinha falado com você, o assunto que está, vamos dizer assim, na crista da onda, é a canção daquela mocinha, que eu não recordo o nome dela agora, que ela fala a igreja dos fariseus. Eu analisei aquela letra e é uma letra muito bonita, é uma letra que causa impacto. Causa impacto porque muitas pessoas se sentiram ofendidas com a letra daquela moça que Deus deu para ela, que eu creio que toda fonte de inspiração ela vem de Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Ainda mais quando se trata de assunto relacionado ao seu reino, né? Nós sabemos também que o inimigo ele tem inspirado os deles para compor e fazer coisas terríveis nesse mundo. Mas como o assunto é essa música, eu observei a letra
dela, eu observei num todo. Musicalmente falando, ela toca muito bem. É uma moça que tem uma harmonia muito bonita. A sua voz, sem comentário, uma voz bem colocada, uma voz com a expressão bem legal mesmo. E em relação à letra, é uma letra que eu volto a dizer, impacta. Impacta para quem? Para quem está fora do contexto daquela letra. Porque observando a parte que Jesus combateu os religiosos da sua época, Jesus confrontou o sistema naquela época, que era mais ou menos parecido com a igreja nos nossos dias. E quando eu falo de igreja, querido, eu estou falando da igreja do sistema, da igreja do CNPJ. Né? Não é a igreja o corpo, porque nós sabemos que existe a igreja verdadeira do corpo de Cristo. E quando Jesus combatia aqueles religiosos ali, foi a mesma coisa, ele estava combatendo o sistema desleal, que roubavam as pessoas, que exploravam os cambistas, que fazia e acontecia, que tirava, né, do necessitado, tirava da viúva. Então, Jesus veio combater esse tipo de sistema, esse tipo de igreja, mesmo ele dentro do templo, ele mesmo confrontando os religiosos. Mas eu quero dizer para você que ali no meio também tinha religiosos que tinham um coração sincero diante de Deus. Uma prova disso é aquele sacerdote lá, Nicodemos, né? Era um homem extremamente com o coração quebrantado. Aquilo que Jesus proferia e aquilo que Jesus falava com ele procurou Jesus. Mesmo ele preservando a sua religiosidade, ele indo no período da noite para conversar com Jesus, ele não querendo se expor, mas mesmo assim você vê que ele tinha um coração, uma sede de Deus, de conhecer o verdadeiro evangelho, de conhecer a verdadeira salvação, que mais tarde o Senhor Jesus se sacrificaria, né, em prol de todos nós e da vida daquele homem também e de tantos e tantos outros. Então, essa letra, na realidade, ela atinge nos nossos dias, nos dias atuais, no dia de hoje, esse tipo de igreja que está aí dentro, que está aí nas quatro paredes, né? Que estão preocupados com o seu umbigo mesmo, isso é verdade. Tá entendendo? Ninguém está preocupado com o necessitado que senta lá no banco, está preocupado em tomar dele, em ganhar dele. Os eventos, é verdade, holofote, luzes, fumaça, eventos caríssimos, tá entendendo? E você não vê um movimento da igreja igual a do Atos dos Apóstolos, que lá fala que não havia necessitado entre eles, e a sociedade era impactada por esse amor, por essa união, que aquelas pessoas tinham um para com os outros, entendeu? A ponto de causar um impacto. As pessoas, a Bíblia fala, nada que eles tinham era propriamente seus, porque eles não tinham apego a nada, eles doavam, ele via que havia necessidade ali, eles não deixavam o irmão padecendo ali. Então, o máximo que pode fazer é você se defender, ou você dizer não, ou você dizer não, irmão Carlos, mas na minha igreja dá cesta básica, na minha igreja a gente ajuda nessa área e nessa área. Mas na realidade é muito pouco ainda, é muito pouco para a carência do mundo, para a carência dos necessitados. Uma vez que Jesus falou que os pobres, eles sempre vão estar no nosso meio, tá entendendo? Então, na realidade, essa igreja do CNPJ, no meu ponto de vista, teria que ser a igreja em São Paulo, a igreja de São Paulo. Por que ninguém faz isso, a igreja em São Paulo? Vamos tirar todos os CNPJ, vamos chamar agora igreja em São Paulo. Todos os irmãos, todos os líderes,
alugaria, qual é o estádio maior hoje em dia? É o Morumbi, alugaria o Morumbi e a gente ia lá congregar, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, não sei, isso aí seria discutido entre os líderes, entre os anciões, e todo mundo abriria mão do seu CNPJ. É a igreja que está em São Paulo. Todo mundo numa unidade só. Ninguém faz isso, tá entendendo? E essas comunidades onde há miséria, onde há esgoto aberto, a igreja doar, fazer casa, ajudar o necessitado, ajudar o aflito, tá entendendo? Não se faz isso. Não se faz isso. Eu já tive caso aí de ter dificuldade, como todo mundo tem, e tive que passar por uma sabatina para ganhar uma cesta básica. Talvez você já passou por isso. Não, irmão, mas tem gente que é aproveitador. Tem sim. Tem gente que é aproveitador, sim. Eu tô com você, eu acredito. Mas só por causa disso você não pode generalizar todo mundo, porque as pessoas, elas querem ver a ação da igreja. Mas a igreja está tendo uma ação ao contrário, em que muitos, mora nos seus palacetes, anda nos seus aviões, nos seus carrões, moram em Alphaville, e tudo em nome de Deus. Deus, eles creem na prosperidade, mas só para eles, que Deus pode dar. Então eles tiram um embasamento da própria palavra para eles, para favorecer a eles. E quando você não dá, ou eu deixo de dar, nós somos amaldiçoados e a bênção de Deus não chega até a nós, porque para eles é necessária essa fonte corrente que caia todo mês na conta deles. Essa palavra é muito forte, choca alguém, mas é a realidade. E a gente passa a ser castigado por Deus porque a gente tem um pensamento contrário, a gente pensa diferente e a gente passa a ser um escárnio para eles. Passamos a ser desprezível. O meio artístico é destacado nas igrejas, tá entendendo? Chamada igreja, enquanto uma pessoa que ela ora, ela jejua, ela tem uma comunhão com Deus, talvez ela tenha a melhor qualificação de fazer alguma coisa, de estar lá em cima, mas ela não está porque ela não é conhecida na mídia, ela não é destacada no meio, gospel. Então ela fica jogada de lado. Então aqui, esse texto que eu acabei de ler para você, é mais ou menos isso que acontece. A palavra fala que essas 10 virgens, elas eram pessoas que estavam esperando um noivo. Todas elas eram chamadas crente. Todas Todas elas adormeceram. Só que 5 estavam preparadas e 5 não. O que Jesus falou para a gente? Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Então eu quero dizer para você que vai ver esse vídeo, que você é a igreja do Senhor. Você é membro quando você está sozinho, mas quando você faz o ajuntamento de 3 ou mais pessoas, você passa a ser a igreja de Cristo. Se você é 5, você passa a ser 6, porque Jesus está presente. Se você é 3, passa a ser 4, porque Jesus está presente. Não sou eu que estou inventando isso não, Jesus falou isso aí. Onde eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente no meio deles. Então Jesus está presente. Então essa igreja, ela está preservada dessa letra dessa moça, dessa letra inspirada dessa moça. Porque essa igreja, ela é uma igreja do Senhor Jesus, que ela está dentro dos templos, ela está na rua. Então se a carapuça
dessa letra ofendeu alguns que se acham ofendidos porque fala que a menina é marxista, está usando argumentos marxistas para fazer essa letra, né? Está julgando a igreja, está atacando a igreja porque já tem um diabo que ataca, não precisamos de mais ninguém. Quero dizer para você que muitas coisas ainda vai acontecer. Deus vai levantar telhado para desmascarar muito desses caras aí, tá entendendo? Que anda aí nos seus carrões, que exploram aí os necessitados, tudo em nome de Deus, cara. Tudo em nome de Deus. E essas virgens aqui, quando o noivo voltou, 5 delas estavam preparadas e 5 estavam totalmente despreparadas. Tinha um azeite, tinha o jeitão de crente, tinha tudo, toda a formalidade. Tinha todo o caráter, tinha todo o visual, vamos dizer assim, né? O visual de crente. Mas só que o essencial, o conteúdo, não tinha nada, que era o azeite. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo nos nossos dias. Por cima é malagandã, por baixo é mulambo só. Nós, as pessoas, nós somos atraídos muito pelo que nós vemos, tá entendendo? A Bíblia fala que Paulo, ele foi pregar na Sibéria, nos siberianos, e tudo que ele falava, os irmãos conferiam na palavra de Deus. A palavra de Deus era conferida. É o que falta também nos nossos dias. Nós falamos e não conhecemos as escrituras, conhecemos pouco as escrituras. É mais ou menos, a gente é brasileiro e não conhece muito a Constituição do nosso país. Tá? Eu, Carlos, preciso ler mais sobre a Constituição do nosso país para saber o que tem lá. Tem coisas que eu não sei o que está lá. O estatuto lá, a Constituição que foi elaborada. Então a palavra de Deus é a mesma coisa. O Senhor já nos deu tudo, já está tudo lá escrito lá. Mas a gente, por preguiça, sei lá o que é, por comodismo, a gente prefere engolir de um cara que se acha inteligente, que está num púlpito, que fez teologia, não sei da quanta. Hoje em dia, um irmão simples não pode mais pregar a palavra, porque ele é ridicularizado. Se ele não tiver um curso de teologia, um seminário, Deus não pode usar mais aquele irmão. Se o irmãozinho lê a palavra, se ele não tem um grau de leitura muito eficaz, mas ele lê a palavra, ele tem um coração em Deus, ele busca a Deus. Meu amigo, você acha que Deus não pode usar uma pessoa dessa só porque ele não fez um curso de teologia? É ridículo isso aí. Então os coach, a oratória dos caras, destacado pelos próprios pastores, pelos próprios abajuladores que estão do lado deles, que falam que eles é inteligente, entendeu? Então tá tudo aí dentro, cara, tá tudo aí dentro, tá? Então nós precisamos estar a par disso aí. Muito obrigado, que Deus abençoe, depois eu continuo mais.